Irmãos, nós aqui vamos para a última parte deste início. Não pense que é a última parte de Tessalonicenses, não, que vai demorar. Mas deste início que nós temos falado, cujo tema central e principal do capítulo 5 até o 11, do 1 ao 11, do versículo 1 ao 11, é o dia do Senhor e a conduta dos crentes. E para este primeiro ponto, que vai até o versículo 3, eu coloquei o dia do Senhor e o seu tempo. E nós vimos aqui algumas coisas na semana passada. Primeiro nós vimos que Paulo usa duas palavras, tempos e estações, que na verdade no grego é cronos e kairos. O cronos fala de um tempo contabilizado, medido. E o kairos fala de um tempo qualitativo, ou seja, se fôssemos traduzir para um fácil entendimento, quanto aos tempos e estações, Paulo estava dizendo, quanto tempo falta para Jesus voltar? E quando é que se dará esse dia? Quanto tempo é cronos? E quando será esse dia que finalmente chegará? É kairos. Ele diz, vocês já estão cansados de saber que ninguém sabe, mas que será como ladrão à noite. Então, semana passada nós vimos, semana retrasada nós vimos, por que é como um ladrão? Não porque seja invisível, como muitas igrejas ensinam, a vinda de Jesus será invisível. Não, um ladrão não é invisível. A questão é que as pessoas ficam despreparadas, porque não sabem a hora que ele vem. E depois nós vimos que o dia do Senhor, além de ser assim, de modo surpreendente, ele também não será um dia de alegria, não. Ele será um dia de alegria para quem está preparado. Mas ele será um dia horrível, horripilante para aqueles que estão despreparados. A maior destruição no nosso planeta que já aconteceu na história chama-se dilúvio. E veja que somente 8 pessoas foram salvas. Por quê? Aquela multidão não sabia que viria o dilúvio? Claro que sabia. A questão é que eles viveram suas vidas como se o dilúvio nunca fosse chegar. E chegou. Agora você perceba a vida de Noé. O único homem que estava em contato direto com Deus, em comunhão com Deus. A vida de Noé é um exemplo de fé, como está em Hebreus 11. O autor aos Hebreus coloca Noé na lista dos heróis da fé. Por quê? Você pode dizer, mas eu também creio em Deus. Não é isso. Não é isso. Quando ele é colocado naquela lista de Hebreus 11, o autor quer nos dizer que Noé confiava em Deus. Não é que ele cria em Deus somente. Crer em Deus, todos creem. Mas ele confiava tanto em Deus, que a palavra de Deus para Noé se tornou algo realmente palpável, verdadeiro, ainda que ele não estivesse vendo. Por exemplo, quando Deus falou para Noé, construa uma arca nessa medida, porque Deus deu as medidas para Noé, Deus falou qual material que ele tinha que usar para a arca não entrar água nela, para que ela tivesse um fundo da arca era como uma boia, uma boia de ar, né? Uma bolha de ar, para que a arca pudesse flutuar. Deus deu as medidas da frente, do comprimento e da altura da arca. Deus mandou dividir em 3 andares a arca para colocar os animais em seus devidos lugares. Se você ler Gênesis capítulo 6, você vai ver toda a ordem de Deus detalhada para Noé. E Noé começou a construção desta arca, irmãos, 120 anos antes do dilúvio chegar. Você imagina o que é Noé está construindo uma enorme embarcação, enorme. Ela media 135 metros de comprimento. 135 metros de comprimento. Quase 14 metros de largura. Só a largura da arca era do comprimento dessa igreja. Só a largura. Aliás, 33 metros de largura. Era 2 igrejas dessas.
e de altura 13 metros. E este homem levava 1 ano, 2 anos, construindo aquilo, 3 anos, faça as contas. 120 anos ele levou para construir aquilo, e as pessoas vivendo suas vidas normalmente. Comendo, disse Jesus, bebendo, casando, dando suas filhas em casamento, tudo como se fosse normal. Mas ali, por trás da construção da arca, existia uma ordem, existia uma palavra: este mundo será destruído. E só Noé acreditou. Noé ficou calado com aquela mensagem só para ele? Não. O apóstolo Pedro chama Noé, né, 2 de Pedro, né, capítulo 2, ele chama Noé de pregoeiro da justiça, pregador da justiça. Noé pregava em seus dias a justiça de Deus. E mesmo que fosse zoando, tomando como zombaria, como escarnecimento, os ouvintes espalhavam para os outros a mensagem de Noé. Mesmo que Noé não fosse lá nos cantões da sua terra, as multidões que o ouviam ali levavam a palavra de Noé uns para os outros. Tem um velho maluco que vai fazer 600 anos e acha que o mundo vai acabar em água. E essa notícia se espalhou. Ou seja, todos sabiam. Mas por que todos sabendo foram pegos de surpresa? Então foi isso que nós falamos. Para hoje, nós deixamos o versículo 3. Então vamos ler. O versículo 3 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Observe que estas palavras aqui do apóstolo Paulo, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Não há vamos dizer, 1 milímetro de chance, não é isso que usa para chance, né? Chance é probabilidade. Não há grau nenhum, de nenhuma probabilidade desta palavra falhar. Não há. É impossível a palavra de Deus falhar, é impossível. A questão é que, enquanto ela não acontece, nós achamos que não vai acontecer. Estávamos conversando, eu e o Roberto hoje, ele dizendo, quando nós atingimos uma certa idade, né, lógico que eu não atingi a idade dele ainda, né? Mas estou perto. A do João, então, nem se fala. Mas quando nós atingimos uma certa idade, nós passamos a pensar, a meditar sobre a morte, a meditar sobre o fim da nossa existência física. O jovem não pensa isso. Roberto até falou para mim assim, o jovem ele fala assim, falta 50, 60 anos. Eu falei, não, nem isso ele pensa. Ele acha que falta, que não vai ter. O jovem acha que não vai existir. Ele não calcula o tempo que lhe resta. Não, ele acha que ali está para sempre. Qual jovem que pensa sobre a morte? Nenhum. Tem velho igual eu que acha que ainda vai viver 300 anos. Agora você imagina jovem. Jovem não pensa, ele acha que ele vive para sempre. Porém, ele se esquece de que o cemitério está cheio de jovens. A questão não é esta, irmãos. A questão é simplesmente que viver a sua vida como se a Bíblia não fosse se cumprir, é um risco que você está correndo. Porque essa palavra, uma de suas características, ela tem várias características, mas uma delas se chama infalibilidade. A Bíblia é infalível. É impossível que a Bíblia não se cumpra cada um dos seus detalhes. É impossível. E se o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o dia do Senhor virá quando as pessoas estiverem dizendo a paz e segurança. Vamos meditar então sobre isso aqui. As pessoas, um pouco antes do dia do Senhor, da vinda do Senhor,
que esse dia vai chegar de súbito e vai explodir tudo, conforme nós conhecemos, elas estarão dizendo: a paz e segurança. Nós sabemos que o nosso mundo já foi acometido por várias guerras. E as duas mais conhecidas e chamadas mundiais, que ocorreram no início do século XX, 1914 e 1939. Essas duas guerras trouxeram para o nosso mundo, vamos dizer, uma desestrutura social. Porque além de haver causado destruições de cidades, de vidas e de famílias, trazido mortes, pestes e muitas outras coisas, a sociedade humana, ela ficou como que desconfiada de si mesma. Porque antes da Primeira Guerra Mundial, já estava acontecendo todo o desenvolvimento da Revolução Industrial, da Revolução Científica e outras revoluções que o ser humano estava agora acreditando em si. Eles estavam excluindo Deus de todas as suas conversas. Para os irmãos terem ideia, os filósofos cristãos, desde Irineu, lá no século II, depois do apóstolo João ali, no próximo século, Irineu, Inácio, Justino Marte, Tertuliano, e depois vieram outros homens totalmente capazes na sua filosofia. Estes homens faziam teologia e filosofia, mas tudo centrado em Deus. Tudo centrado em Deus. A própria Igreja Católica tem o seu maior teólogo e filósofo, chamado Tomás de Aquino, no qual, ou baseado no qual, a sua famosíssima e grandíssima obra, chamada Suma Teológica, a Igreja Católica fundamentou todas as suas doutrinas baseadas na teologia e filosofia de Tomás de Aquino. Homens que viveram nesse período da Idade Média. Mas existiu um período, depois do renascentismo, em que o homem, ele começou a fazer um teste de afastar Deus do seu conhecimento. Então nós temos homens como Spinoza, futuramente no iluminismo, você tem homens como Nietzsche, outros pensadores como Søren Kierkegaard, e toda aquela leva de filósofos positivistas, John Locke e muitos outros, eles começaram a excluir Deus para fazer as suas filosofias. Foi o período chamado humanismo. Nesse período do humanismo, não foi somente a filosofia que abandonou Deus, a ciência também. Todos conhecem a história daquele homem chamado Charles Darwin. Ele era crente. Ele era crente. E de repente ele começou a pensar como o mundo da sua época. O mundo da época de Darwin já tinha excluído Deus da filosofia, da sociologia com Karl Marx, excluindo Deus. Karl Marx escreve na introdução do livro dele, Manifesto Comunista, que temos que destruir o pensamento cristão. Os homens que foram excluindo Deus influenciaram outros que foram para outras áreas. Então você tem a ciência com Charles Darwin, você tem a filosofia com Nietzsche, a sociologia com Marx, e você tem várias áreas da ciência humana que excluíram Deus, a psicologia, com Freud e assim por diante, que excluíram Deus do seu pensamento. E isso é agradável à sociedade mundial, é agradável. É por isso que você não vê nas escolas nenhum tipo de ensinamento sobre a criação, por exemplo. Existe uma linha de estudo científico chamada criacionismo e outra linha chamada de design inteligente. Essas duas linhas, elas consideram
que o universo ele foi criado por uma mente poderosa e inteligente. Mas elas não têm espaço nas universidades. Elas não têm espaço nos seus laboratórios científicos para tentar provar esta linha de pensamento. As escolas não aceitam. Por quê? Porque agrada a este mundo expulsar Deus de tudo aquilo que faz parte do seu cotidiano. Agrada ao mundo. E quando você fala de Deus para eles, eles dizem, não, mas eu tenho Deus. Mas você não sabe que Deus que ele está pensando. Ele está pensando em um Deus que é agradável a ele. Mas se você mostrar o Deus da Bíblia, ele não aceita. Alguns ficam irritados com o Deus que é apresentado na Bíblia. Mas aí é que está o detalhe. A Bíblia é a revelação desse Deus. O que você vai fazer? Deus não deu outra revelação dele escrita, né? Deus deu várias revelações, mas escrita foi só a Bíblia, que fala acerca dele, o que é verdade acerca dele. Não porque o homem foi investigar e descobriu que Deus era aquilo, mas porque o próprio Deus se revelou ao homem que escreveu isso daqui. As pessoas vêm questionar e perguntar isso para mim, às vezes, em querer debater, querer disputar algumas conversas ou debates mesmo até, debates intelectuais, filosóficos, teológicos, e vem dizer, por que você acha que a Bíblia, só a Bíblia é a verdade? Existem tantos livros por aí, o Alcorão e outros livros de outras religiões, por que você acha que só a sua que é verdade? Fala, meu amigo, todos estes que você está citando são os homens que estão buscando o conhecimento, buscando entender, buscando falar acerca da religião. Esse aqui foi o contrário. Não foi homem nenhum que foi atrás de Deus para descobrir o que ele é, não. Foi Deus que foi atrás do homem e revelou-se a eles como ele é. Como é que eu posso discutir uma coisa dessa? Se eu quiser me esconder de você, você pode investigar minha vida através de vários rastros que eu deixei. Mas você só vai saber de mim mesmo se eu contar para você. Deus deixou vários rastros dele na sua criação. A Bíblia diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos 1:20, o apóstolo Paulo diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque o poder de Deus, a soberania de Deus, foram mostradas nas coisas que ele criou. Deus deixou rastros na sua criação, e além do mais, Deus não deixou só os rastros externos, Deus deixou também rastros internos, dentro de cada ser humano. Ele nasce com a consciência do que é certo e errado, ele nasce com a consciência de quem é Deus. Agora, o que ele vai fazer com essa revelação é outra coisa. Como nós nascemos em pecado, todo o nosso raciocínio acerca da revelação de Deus é um raciocínio deturpado. Você não consegue, por mais que você raciocine corretamente sobre algumas coisas, não é sobre tudo que a gente consegue. Por causa do pecado, que limitou nossa consciência. Então Deus fez o quê? Vou providenciar um livro, eu mesmo vou falar como é que eu sou, o que eu fiz e o que eu vou fazer. O que Deus fez está em Gênesis, a criação. E o que ele vai fazer está no Apocalipse. Foi Deus que se revelou e os homens escreveram aquilo que eles receberam do próprio Deus. Como que isso aqui pode ser mentira? Como que outro livro pode competir com esse? Deus poderia se esconder atrás de sua criação e falar, pronto, vai ficar só com isso aí, ninguém vai saber nada sobre mim. Mas Deus não fez isso. Além dele se revelar para os autores da Bíblia, ele se revelou de uma maneira muito especial por meio de seu Filho Jesus, quando ele veio à Terra. Essa é a máxima revelação de Deus. Filipe dizia, mostra-nos o Pai, Senhor, e isso já nos é o bastante. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco, que não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como? Você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Você quer conhecer Deus, olhe para a palavra dele. Não existe outra coisa que venha, pode existir. Tem muitos livros de religiões, mas todos eles são fruto do pensamento humano. Você sabe o que Paulo diz sobre o pensamento humano em Atos 17? O pensamento humano
está em trevas e os homens realmente querem buscar Deus. Por quê? Porque Deus já colocou este sentimento religioso dentro de cada ser humano e eles querem buscar a Deus. Mas Paulo diz que eles buscam a Deus assim, irmãos, ó. Olha para cá. Tateando, apalpando, querendo achar Deus. E Paulo diz, ainda que Deus não esteja longe de nenhum de nós consegue encontrá-lo. Você está vendo por que o evangelho é diferente de todas as religiões? Todas as religiões dizem o que você deve fazer para encontrar Deus. O evangelho diz o que Deus fez para encontrar você. Que quem estava perdido era você, não era Deus. Mas vamos deixar isto para lá. Voltando aos assuntos da guerra, isso trouxe para a nossa sociedade insegurança, trouxe instabilidade social. E o que mais as nações querem, depois dessas duas guerras que houve, além de outras, é claro, atualmente está tendo uma, Rússia e Ucrânia, mas e outras guerras que nem são faladas. Alguém já disse, não me lembro se foi o Winston Churchill, mas alguém disse uma frase assim: na guerra, a primeira coisa a ser assassinada é a verdade. Você nunca fica sabendo a verdade em uma guerra, nunca. Por isso que as pessoas, quem tem razão é a Rússia, quem tem é a Ucrânia. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos sobre a verdade. Porque a primeira a ser assassinada numa guerra é a verdade. Mas a Bíblia, ela nos diz que estas coisas iriam acontecer. Porém, isso que Paulo diz parece contradizer o que Jesus falou, não é? Porque Jesus disse, nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerra. Paulo está dizendo que nos últimos dias vão dizer paz e segurança. Isso é contradição? Não. Isso é uma sequência de eventos. Primeiro virão as guerras, como já aconteceram. Depois virá alguém dizendo, agora chegou paz e segurança. Quem é que você acha que é esse alguém? Quem você acha que vai dizer no mundo inteiro, com uma só voz, paz e segurança? É Jesus? É quem? É o anticristo. É o anticristo. Por dois motivos. Primeiro, porque ele tem que chegar em um momento em que todo o planeta esteja realmente preparado para recebê-lo. E já está. O nosso planeta, as nações, já estão preparadas para receber o anticristo. Segundo lugar, porque tem que ser o anticristo que vai dizer esta palavra aqui, esta frase, a paz e segurança, e não Cristo. Porque Cristo já vem falando isso e ninguém quer. Cristo já está dizendo, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E as pessoas não querem a paz de Cristo. Então haverá alguém que se levantará neste mundo e oferecerá a paz que o mundo lá fora deseja, almeja. E este alguém é o anticristo. Porque a paz que o mundo quer não é a paz de Cristo. A paz de Cristo, veja bem qual é o processo para você alcançar a paz de Cristo. Paz de Cristo, em primeiro lugar, você tem que reconhecer que é pecador e está condenado. Segundo lugar, você tem que se arrepender amargamente dos seus pecados. Terceiro lugar, você tem que reconhecer que só há um Salvador para a situação que você está diante de Deus, como inimigo de Deus. Quarto lugar, você tem que se entregar a Ele, que é o Salvador Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Se você não passar por este processo, você pode ter paz com todo mundo, menos com Deus. Porém, este é o maior problema da humanidade, é não ter paz com Deus. O maior problema das nações não é não ter paz umas com as outras, é não ter paz com Deus. Então, quando o anticristo chegar, ele vai dizer o que todo mundo quer ouvir. É ele quem vai providenciar tal paz e tal segurança que as nações procuram. Não é a paz de Cristo,
porque as pessoas não querem a paz de Cristo. Pelo contrário, Isaías chama Jesus de príncipe da paz em Isaías 9:6. Mas o que eles fizeram com o príncipe da paz quando Jesus veio à terra? Eles assassinaram a Jesus. Você acha que as pessoas querem a paz? Paz não é a ausência de conflitos. Veja bem, a paz é a tranquilidade em meio aos conflitos. É a segurança que você tem em Cristo em meio aos conflitos. Eu não vou usar exemplo de crentes brasileiros, mas eu vou falar de crentes estrangeiros que sofrem perseguição. Países totalitários, regimes teocráticos intolerantes matam cristãos. Você acha que esses cristãos perdem a paz? Eu vejo crente hoje, ele sonha com um negócio cabuloso, né? Ele sonha com um demônio entrando na casa dele e fica apavorado. Pastor, o que está acontecendo na minha casa? Imagina se tivesse 10 mil pessoas querendo arrancar a sua cabeça. Um sonho, ele treme tudo. Pois saiba que irmãos nossos em países totalitários e intolerantes ao cristianismo, é a nação inteira querendo a cabeça dele. É vizinho, vigiando o cristão para entregar para o governo, para ele ser decapitado. E você acha que eles têm medo? Você acha que eles não têm paz? Eles estão tranquilos, em paz. O pastor Nakadashian, Yosef Nakadashian, ele foi preso. E daí, todos os cristãos aqui, né, teve aquela comoção mundial no meio dos evangélicos. Vamos orar, vamos pedir a Deus para... E foram conversar com ele. E aí, pastor, você quer, né, lá não sei se era Afeganistão, um país que persegue cristãos, você quer sair da prisão, vamos embora e tal. Não, eu estou tranquilo. Deixa eles cortarem minha cabeça, o que tem? Olha a paz desse homem, gente. Será que nós temos isto? Eu vejo a igreja brasileira lutando por uma liberdade religiosa, para quê? Para se manter no seu comodismo. Ela não luta pela liberdade religiosa porque ela está a fim de proclamar realmente o evangelho, não. Ela quer liberdade religiosa para ficar acomodada. Segundo, para pregar mentira, para falar um monte de coisa que todo mundo quer ouvir, chamar isso de evangelho, e ninguém interferir, o governo não vai interferir porque eu tenho liberdade religiosa, e aí fala um monte de besteira que a Bíblia não está falando. Antes Deus tirasse a liberdade religiosa deles, porque iam se revelar quem são os verdadeiros crentes diante do Senhor. E aí, as pessoas lá fora, quando acusam os crentes, eles usam essas igrejas como exemplo. Aí, está roubando, está fazendo não sei o que. Claro, eles estão em um país onde lhes dão a liberdade para eles serem o que quiserem. E ainda chamam isso de igreja, e ainda chamam isso de Deus que eles servem. O Deus que eles servem é mamon, dinheiro, riqueza, é isso que eles servem. E eles não representam o povo de Deus. Há muitas igrejas verdadeiras e sérias, mas essa igreja não tem vez nem voz. Portanto, o mundo quer uma paz social, política, econômica, não é isso? Irmãos, preste atenção em nós. Nós queremos isso. Nós queremos isso. Eu quero um Brasil com boa política, com a economia lá em cima, porque eu quero comprar meu carro, eu quero uma segurança de saúde, sabe? Eu poder pagar uma coisa assim para a minha saúde, eu quero segurança no alimento, eu quero ter condição de comprar alimento. Não quero deixar meus filhos passarem fome, porque quando eu era criança, aí vem as conversas. Quando eu era criança, lá em Barbacena, como diz a historinha da escolinha, eu passei necessidade, hoje eu dou tudo que meu filho quer. Tem um ditado aí, né, que diz assim, homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes geram tempos bons geram homens fracos geram tempos difíceis, e assim vai. A nossa sociedade hoje é fraca, ela não sabe ensinar aos seus filhos que ele tem que encarar este mundo como ele é. Aliás, só vai ensinar
como é o mundo quem realmente crê na Bíblia. Porque tem muitos pais que estão ensinando a seus filhos que o mundo é bom. Que o mundo é bom. E a Bíblia diz que este mundo jaz no quê? Você sabe o que significa a palavra jaz? Não é jazz não, tá? A palavra jaz, ali na Bíblia, 1 de João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz, ela vem de jazigo, sepultura. O mundo está sepultado no maligno. O mundo está morto e podre, sepultado no diabo. É este mundo que você vive, eu vivo e nossos filhos vivem. Ensine a eles que eles estão em um mundo apodrecido, sepultado no diabo. E que eles têm que ser sal da terra e luz do mundo. A nossa paz vem de Cristo. O anticristo, ele dá paz para que as pessoas se sintam bem. Cristo não. Ele não dá paz para nos sentirmos bem com este mundo, não. Foi lido no início pelo presbítero Marcos. A oração de Jesus é: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do maligno. Né? O mundo jaz no maligno, mas Jesus não pediu para você sair do mundo. Mas Ele pediu para o Pai te guardar do maligno no qual o mundo está sepultado. A nossa paz que vem de Cristo nos reconcilia com Deus. E o problema da humanidade é exatamente com Deus e não entre as nações. As nações rejeitam a Deus, mas aceitarão de bom grado a paz e a segurança do anticristo. Aliás, falando agora simbolicamente, Apocalipse 13, versículo 1 e 3, diz que a besta que surgiu do mar, que nós sabemos que é o anticristo, possui 7 cabeças e 10 chifres. O número 7 representa totalidade, cabeça é autoridade. Então, o anticristo terá totalidade de autoridade. E 10 representam as nações do mundo, e chifres representam poder. Assim como Satanás dará toda a sua autoridade para o anticristo, as próprias nações do mundo também darão o seu poder para que ele exerça poder sobre elas. As nações do mundo estão clamando por uma autoridade única, o que é chamado de nova ordem mundial. Mas sigamos. Paulo diz que enquanto as nações ou o anticristo estiver dizendo paz e segurança, olha o que vai acontecer: eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Mais uma prova de que o arrebatamento não será secreto. Se o arrebatamento fosse secreto, então não ia sobrevir repentina destruição. Sobreviria apenas um susto. Fulano sumiu. Fulano foi arrebatado. Isso não é repentina destruição. Paulo está dizendo que quando disserem paz e segurança, virá repentina ou inesperada destruição. E não um sustozinho de que fulano foi arrebatado e que agora eu vou ter mais 7 anos de prazo para me arrepender, para dar o meu sangue, para me converter, para que ainda possa ser salvo. Repentina destruição. Não é um susto de arrebatamento e que você tem mais 7 anos de prazo. Isso é mentira. A Bíblia nunca diz isso. O apóstolo Paulo diz repentina destruição. A palavra grega repentina é aifinidios e significa inesperado, súbito, imprevisto, que pega desprevenido. É lá em Lucas 21, do 34 até o 36, olha o que Jesus diz: olhai por vós, presta atenção nessa fala de Jesus, irmãos, olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Esta é a mesma palavra que Paulo usa lá, repentina, improviso. Porque virá como um laço. Olha o que Jesus está dizendo sobre o dia da vinda dele. Virá como um laço sobre todos os que habitam na terra, na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo. Olha só, se a igreja tivesse sido arrebatada, Jesus ia dizer isso para os discípulos? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Se houvesse arrebatamento secreto, não precisaria
Jesus já vai me arrebatar mesmo, essas coisas repentinas não vão me pegar, mas Jesus está dizendo que elas vão pegar a todos, crentes e não crentes. Então as consequências da orgia, da embriaguez, dos pecados aqui de glutonaria que Jesus falou, essas coisas elas representam os prazeres que as pessoas hoje estão correndo atrás. Essa palavra glutonaria aqui na versão corrigida, quem tem a versão atualizada vai falar orgias. Orgias. A palavra grega estorgê, ou estorgai no plural, ela significa prazeres carnais. E esses prazeres carnais vão muito além de relações sexuais ilícitas. Porque o sexo saudável e correto dentro do casamento é aprovado pela Bíblia e é um prazer que Deus liberou para os casais casados. Mas todos os outros tipos de prazer que estão fora daquilo que a Bíblia ordena, eles são chamados de estorgê no grego. O que significa? Prazeres da carne. E não é só relações sexuais. Existem as glutonarias, as pessoas, por exemplo, quando falam de churrasco, parece que o ser humano se transforma. Ele se transforma. Isso é prazer da carne. Quando falam em bebidas, parece que o ser humano ele vira um bicho. E essas coisas, se você for multiplicando os exemplos, tudo que se relaciona àquilo que traz prazer para a sua natureza caída. É isto que Jesus está falando. Cuidado, cuidem, acautelai-vos, olhai, abram os olhos. Porque foi assim nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas comiam, está vendo? E não era pouco não. Bebiam e não era pouco. Casavam e davam-se em casamento, ainda que estas coisas são corretas, porém eles viviam como se Jesus, ou como se o dilúvio não fosse acontecer. E hoje as pessoas, elas estão piores do que do dia do dilúvio, porque hoje elas estão, não é só comendo, bebendo, casando, dando casamento, não. Hoje elas estão em glutonaria, em bebedeiras, elas estão em prostituição, em adultério, elas estão em fornicação, elas estão em todo tipo de pecado sexual que você imaginar, e elas estão zombando na cara de Deus que Jesus não vai voltar. Então Jesus fala, vocês se cuidem, porque prazeres, dissoluções e mundanismo têm suas consequências. Agora hoje é tudo que nós vemos. A nossa geração se resume tudo a isso: orgia, sexo, bebidas, vícios, mundanismos e estas outras coisas que envolvem o psicológico do indivíduo neste mundo. E não é isso mesmo que toma as mentes até dos próprios crentes? Eu já vi crente dizer para mim assim, pastor, tem hora que a gente tem que dar uma fugidinha para o mundo mesmo, porque lá no mundo tem os prazeres que a igreja não deixa, como se a igreja fosse um curral que estivesse prendendo a pessoa. Vai, sujeito, vai. Você acha que é livre? Acha. Jesus disse em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora veja que Jesus está falando disso, persistir em nossos corações. Jesus não está falando só das pessoas que praticam, ele está falando das pessoas que desejam. Se eu for levado pela minha natureza caída, minha natureza adâmica, essas coisas vão me atrair. Agora cuide. Jesus está falando, esse dia virá repentinamente como um laço. Essa palavra aifinídeos que eu disse, repentinamente, só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Aqui em Lucas e lá em Tessalonicenses, onde Paulo fala. Jesus está dizendo que ela é de sobrevir sobre toda a terra. Olha 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja? Vigiar em todo tempo, orando, irmãos. Pastor, eu oro em casa.
É isso que Jesus está falando, irmãos? A palavra aqui está no plural. Vigiai. Segunda pessoa do plural, o verbo é imperativo. Vós, vigiai vós, vocês se unam como igreja para vigiar e orar. Não, estou em casa, eu oro em casa. Eu vigio em casa. Vigia o quê, rapaz? Irmãos, a nossa casa, ela nos arma ciladas e laços para que nós não venhamos desfrutar da comunhão dos santos e ouvir as palavras do Senhor que tem que ser ditas na nossa cara. E ficamos assim, não, mas eu escuto depois no YouTube. Como se fosse a mesma coisa. Depois do culto, depois que você ouviu uma mensagem no YouTube, vai lá, cumprimenta o pastor lá no YouTube. Pega na mão dele. Abraça os irmãos que estavam lá no YouTube. Vai, abraça, diga para eles, é bom te ver no YouTube. Quero ver. Jesus está dizendo em conjunto, vigiar em todo tempo orando. Para quê? Para que vocês possam escapar de todas estas coisas que vão acontecer e fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Sabe por que Jesus está dizendo em pé? Ele é Jesus. O dia que ele voltar, ele sabe. Foi o que está escrito na palavra. O dia que ele voltar e manifestar aos olhos de todos, não só os vivos, mas os mortos também vão ressuscitar para vê-lo em sua glória chegando. A Bíblia diz que todos aqueles que não pertencerem ao Senhor serão reduzidos a pó. É por isso que ele diz, vigia e ora para que você esteja em pé. Em pé quer dizer o quê, irmãos? Pronto, preparado. E a vinda de Cristo não vai lhe atingir te transformando em pó, não. Eu já disse aqui, na vinda de Jesus com os vivos, só pode acontecer duas coisas com os vivos. Ou você é reduzido a pó, que é o contrário do que ele está falando, ou você fica em pé e é transformado em corpo de glória. Só essas duas coisas podem acontecer. Com os mortos, só duas coisas podem acontecer. Um ressuscitará com um corpo de glória para viver eternamente com ele, e o outro ressuscitará com um corpo preparado para sofrer as consequências eternas e danosas do inferno e do lago de fogo. Só duas coisas podem acontecer com os vivos e duas coisas podem acontecer com os mortos. Mas que todos vão ver Jesus voltando, vão. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Imagine você, quem traspassou Jesus já morreu. No entanto, na vinda de Jesus, ele vai ter que ressuscitar e contemplar aquele a quem eles cravaram, feriram lá no Calvário. Eu fico imaginando, queridos, Pôncio Pilatos, que foi governador de Jerusalém, colocado por César, Tibério César ali, né? Ele foi colocado e governou em Jerusalém do ano 26 até o 36. Jesus morreu no ano 29. Pilatos julgou Jesus. E ainda olhou para Jesus e ele disse o seguinte para Jesus. Ele falou, é verdade que você é rei? E Jesus ficou calado. Ele falou assim, por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e para te soltar? Olha, Pilatos falando isso para Deus. E Jesus falou o que para ele? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Jesus está dizendo o que para Pilatos? Eu estou calado, cabisbaixo diante de você, porque meu pai mandou. Mas vai ter um dia em que você vai ficar cabisbaixo diante de mim. Você vai dobrar seu joelho e vai confessar que eu sou o Senhor para a glória do meu Pai. E depois daquilo, eu vou te mandar para o inferno. Eu imagino Pilatos ressuscitando na vinda de Jesus, encontrando Jesus sentado no trono branco perfeito de juízo eterno, com toda a gravidade que a cena merece. E Pilatos olhar para Jesus e se lembrar do que ele fez com Jesus naquele dia, naquela sexta-feira. E ele poderá dizer, tu és mesmo rei. Tarde demais.
melhor para o ladrão que estava ao meu lado, e disse lá na cruz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sim, reconheceu que Jesus era rei, enquanto Jesus estava na terra. Pilatos não reconheceu, ele achou que ele ia governar, ele achou que ele ia ser o cara, mas depois ele foi deposto, né? Primeiro ele condenou Jesus e muitos outros, mas no ano 36 César tirou ele do trono, tirou ele do governo de Jerusalém, e Pilatos diz a história que ele suicidou. Agora imagine todos, não é só Pilatos, todos os que viram Jesus, os que não creram nele, a cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, muitos pecadores ali que não creram em Jesus, pecadores de outras gerações, da nossa própria atual, que ouviram a palavra de Deus, duvidaram da palavra de Deus e vão ter que se deparar diante de Jesus. A Bíblia diz que na presença do Filho do Homem só vão ficar em pé aqueles que se prepararam, que estão vigiando e orando. Os demais serão consumidos pela sua presença. E para encerrar, o exemplo da mulher grávida, que Paulo usa aqui: será como dores de parto a mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mais uma vez o arrebatamento secreto cai por terra, porque a mulher está grávida, ela está próxima de ganhar o bebê, mas ela não sabe a hora. Não tem nada de invisível nisso, ao contrário, né, Aline? Cadê a Aline? Foi lá? Aline, a Bia. Quanto mais chega a hora, mais visível fica a mulher. Não é isso? Mais visível ela fica. Ela parece duas. Barrigão. Não é isso? O que tem de invisível aqui? E Paulo está dizendo que o dia do Senhor será como uma mulher grávida. Como assim? Invisível? Você não vê a mulher grávida? Não, Paulo está dizendo que não é nada de invisível. Ele está dizendo que é porque a hora é chegada, mas ela não sabe quando. É isto. Vigia. Vigia, mulher. Você vai ganhar o filho daqui a pouco. Jesus e Paulo disseram sobre isto. Vai chegar o momento em que Jesus voltará. Você sabe quando? Não. Eu sei quando? Não. Anjo sabe? Não. Jesus falou que somente o Pai sabe o dia que Ele vai voltar. E Ele usa, voltando àquele exemplo do ladrão, né? Virá como ladrão de noite. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ia vigiar. Ele não deixaria roubar a sua casa. Mas ele dorme tranquilo, achando que o ladrão não virá. No outro dia, quando ele amanhece e vê sua casa toda arrombada, os móveis faltando, ele vai dizer assim: oh, foi invisível, ninguém viu, o ladrão é invisível. É isso que ele diz? Não, ele diz: eu não estive vigiando e um ladrão entrou na minha casa e levou tudo que ele podia. Foi invisível? Não. Mas por que ele não viu? Porque estava dormindo. A vinda de Jesus será invisível? Não. Mas por que pegará as pessoas de surpresa? Porque elas estão dormindo espiritualmente. Não é dormir fisicamente, não. Porque quem está preparado, ele está na cama dormindo, e quando Jesus voltar, ele é levado por Jesus. Ele está preparado. O sono físico não importa. O que importa é o sono espiritual. A mesma coisa a mulher grávida, ela está pronta para dar à luz, mas não sabe a hora. Assim também a vinda do nosso Senhor, ela será uma exigência de vigilância. A destruição para os incrédulos será tão repentina quanto é a hora do parto e as suas dores para uma mulher que está prestes a dar à luz. Todos sabem que virá, mas não sabe quando. Paulo é categórico. Ele diz: de modo nenhum escaparão. Sabe como está escrito isso no grego? No grego Paulo diz assim: não escaparão. Ele fala o não duas vezes, mas com palavras diferentes no grego. Uk e me. São duas palavras negativas, e ele usa as duas, são diferentes, mas simbolizam isto. De modo nenhum escaparão. Paulo diz: não escaparão.
Então, já encerrei, eu só quero deixar agora então uma palavra para os brasileiros, né? Porque o brasileiro é que acha que dá jeito em tudo. O brasileiro, ele acha que ele dá o nó até em Deus, ele acha. E a palavra que eu tenho para os brasileiros é a seguinte: Deus não é brasileiro. Só isso já está bom. Graças a Deus, Deus não é brasileiro. Entendeu o recado, né? Amém. Encerramos então este ponto que nós falamos aqui sobre a vinda do Senhor, que é o dia do Senhor e o seu tempo. O dia do Senhor e o seu tempo. Então, quando eu voltar da cirurgia, não é domingo que vem eu vou internar, né? Nós vamos ver mais duas coisas sobre o capítulo 5, do 1 ao 11. O dia do Senhor e o seu tempo. Encerramos hoje. A próxima será o dia do Senhor e a vigilância. E a última, do verso 4 a 8, e do 9 a 11, o dia do Senhor e a ira do Senhor. Porque tem muita gente achando que Deus é só amor. Ele é amor. Mas o amor de Deus, já falei, Deus não é brasileiro. O amor de Deus não retira a sua ira, tá? Não é igual nós, os brasileiros, né? Nós estamos olhando ali para o filho, fez uma arte, né? Chega em casa, vou dar um couro, não sei o quê. Chega em casa, nós já derretemos, nós não vamos fazer nada, né? E Deus não é assim. Tanto o amor de Deus, ele é imenso para com aqueles que ele vai salvar, só para com esses também, viu, irmãos? O amor de Deus é só para aqueles que ele vai salvar. E a ira de Deus, ela é também proporcional ao seu amor para aqueles que ele vai condenar. Lembra daquela cena que eu falei uma vez, vou repetir hoje. Deus estará no céu com os seus filhos em seus braços, cheio de amor, e ao mesmo tempo os pés de Deus estarão esmagando os ímpios no inferno para sempre. A mesma coisa, o mesmo Deus, não altera nada. A ira de Deus contra os ímpios lá não afeta o amor dele por nós, e o amor dele pelos salvos não afeta a ira que ele tem sobre os perdidos, não. Só é assim quem é perfeito. Nós somos imperfeitos e manchados com nossas preferências. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Se você pudesse salvar alguém, quem você salvaria? Escolha. Se você pudesse salvar algumas pessoas, quais pessoas você escolheria para salvar? Seus parentes, não é? Não foi o primeiro que vocês pensaram? Eu salvaria minha mãe, meu marido, minha esposa, salvaria meus filhos. Primeiro que a gente pensa é na família, naqueles que são laços de sangue. Deus tem ligação. Olha, a ligação original de Deus é com Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a família de Deus. Deus não tem a obrigação de ter ligação com mais ninguém. Essa é a família de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por amor e misericórdia, Ele escolheu algumas pessoas para fazerem parte desta família. Por amor e misericórdia, porque Ele não tinha obrigação de escolher ninguém. Como eu sei que sou um escolhido de Deus? Se você ouve a palavra do Senhor e ela penetra o seu coração e leva você a uma contrição profunda de coração e arrependimento de pecados e uma, vamos dizer assim, uma nulidade, você percebe um completo vazio, que você nada tem a oferecer para Deus e só se rende prostrado aos pés da cruz do Filho dele, dizendo: Ele morreu por mim e é só nele que eu confio. Então você sabe que Deus te escolheu. Caso contrário, pode ser que um dia ainda você venha sentir, mas
Esta é a prova de que você é um escolhido de Deus. É quando você abandonar tudo, tudo de si. Se reconhecer miserável, pecador. E arrependido, se prostrar diante do único perfeito, Filho de Deus. E dizer, só Tu és o único Salvador. E diante de Ti me prostro. Diante de Ti me prostro. Se o Senhor quiser, tenha piedade de mim. Se o Senhor quiser. Vamos orar.